pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e hoje eu vou continuar os vídeos sobre os presidentes da história do Brasil. Já fiz um falando sobre o governo mais curto da nossa história e fiz também um outro falando sobre presidentes que faleceram antes de tomar posse. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o governo mais longo da história do Brasil republicano. Então vamos lá conferir? O título de governo mais longo da nossa história pertence ao Getúlio Vargas. Governou o nosso país por 18 anos, 6 meses e 19 dias. O seu primeiro governo foi de 3 de novembro de 1930 a 24 de outubro de 1945. E nós costumamos estudá-lo sob o nome de Era Vargas. Getúlio assumiu o poder na Revolução de 30, depondo o presidente Washington Luiz, impedindo a posse do presidente eleito Júlio Prestes e dando fim ao domínio dos cafeicultores no nosso país. Um governo marcado por diversas fases: governo provisório, governo constitucional, a ditadura de Estado Novo durante a Segunda Guerra Mundial e a última fase do seu governo foi o governo eleito. Durante muito tempo foram feitas várias pesquisas de opinião e o Getúlio Vargas foi considerado o melhor presidente que o país já teve. Uma pessoa que despertava amores e ódios. Getúlio Vargas era o GG, era o pai da população brasileira, era um presidente muito querido pelas pessoas, chamado de pai dos trabalhadores. Foi durante o governo Vargas que as leis trabalhistas foram criadas, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, a Carteira de Trabalho também foi criada durante o governo Vargas. Foi ele que deu o direito de voto às mulheres, direito este garantido pela Constituição de 1934. Durante o seu governo, também ocorreu a Revolução Constitucionalista de 1932, aqui em São Paulo, que, dentre outras coisas, queria que o Vargas saísse do poder. Durante o governo dele também ocorreu o Plano COI, que foi o pretexto utilizado pelo Getúlio Vargas para implantar uma ditadura de tendências fascistas e que teve como característica a Constituição de 1937, Constituição esta que teve o nome de polaca, porque foi inspirada na Constituição fascista da Polônia. Getúlio Vargas foi responsável, durante a ditadura do Estado Novo, por mandar Olga Benário Prestes, companheira de Luiz Carlos Prestes, uma alemã judia, grávida, para as mãos do Hitler, para as mãos dos nazistas. Ela acabou tendo sua filha num campo de concentração, onde acabou falecendo algum tempo depois. Então, o representante máximo do populismo no Brasil, que teve aí seus herdeiros políticos, que a gente costuma chamar de herdeiros da tradição do populismo varguista, e, como eu disse para vocês, desperta aí amores e ódios. Muita gente amava Getúlio Vargas, muita gente não gostava dele, fazia oposição a ele, principalmente na imprensa. Getúlio Vargas foi tirado do poder em 1945, porque o Brasil vivia uma contradição. O fascismo tinha sido derrotado na Europa e tínhamos um governante de tendências fascistas. Ele prometeu voltar nos braços do povo, o que ocorre no dia 31 de janeiro de 1951, quando ele assume o seu mandato. Ele foi eleito em 1950, derrotando o brigadeiro Eduardo Gomes. Seu último governo foi muito tumultuado, muita oposição das elites políticas, das elites econômicas. O Vargas só tinha mesmo a população em quem se apoiar. O querido presidente Getúlio Vargas passou por um período muito complicado nesse seu último governo, teve um papel importante no Brasil, na industrialização do país desde 1930,
foi o responsável pela queima dos estoques de café que o Brasil tinha e que foi profundamente afetado pela crise de 29, foi o que deu aí o incentivo à industrialização do Brasil, criando indústrias de base, que muitas delas foram privatizadas, né, posteriormente, já mais para o final do século XX, início do século XXI, mas durante a década de 50, Vargas sofreu aí com uma oposição muito forte, especialmente na imprensa, especialmente na figura do Carlos Lacerda, jornalista, que era diretor de redação, de um jornal, e ter a oposição das elites econômicas não é uma boa coisa para um presidente, nem também da elite política. Lembra que eu sempre falo para vocês, quando o presidente não tem o apoio do Congresso, ele não consegue governar o país, qualquer que seja o presidente. E a crise se tornou tão grande, e havia sim um movimento para que ele fosse tirado do poder, que o Getúlio não aguentou a pressão, tirou a própria vida no dia 24 de agosto de 1954, no Rio de Janeiro, que era a nossa capital. Um fato que chocou a população brasileira. Muitos foram ao velório do Vargas e se debruçavam sobre o caixão dele chorando, dizendo que era mentira essa história do Vargas ter se matado, que tinham matado ele, e isso abriu uma grave crise política no país. Aliás, os militares só não tomaram o poder em 1954 porque ficaram receosos de que a população os acusasse de ter matado Getúlio Vargas. Então, o presidente acabou tirando a sua própria vida, e aí o Brasil entra num período muito tumultuado até que Juscelino Kubitschek assuma o poder em 1956. Espero que você tenha gostado do vídeo. Eu gostaria de saber também de vocês o seguinte: o que você já ouviu falar a respeito do Getúlio Vargas? Deixe um comentário aqui embaixo, porque ele é um presidente que marcou muito a história do nosso país e até hoje ele é bastante lembrado. Não se esqueça também de curtir o vídeo, de compartilhar, que isso é muito importante para mim, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Eu vou deixar como tela final o vídeo que eu fiz sobre os presidentes que não chegaram a assumir o poder, por conta de seu falecimento. E vou continuar no próximo vídeo a falar sobre mais presidentes do nosso período republicano, ok? Então, muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, até mais!